Bem-vindos a mais uma Opinião Gamer. Galera, essa Opinião Gamer aqui é para falar sobre duas coisas importantes nos mundos de MMOs, que é o endgame e o estilo de jogo hoje em dia moderno, facilitado, fast food, versus o estilo de MMO old school, hardcore, de desafio conquista. Vamos lá. É um vídeo que vai complementar os dois vídeos que eu fiz ontem falando sobre o World of Warcraft, que muita gente que assistiu que não joga World of Warcraft se identificou com aqueles vídeos, comentaram, poxa, eu jogo tal MMO, tá acontecendo a mesma coisa, papapá. Então, esse vídeo não vai ser específico de World of Warcraft, mas eu vou falar bastante de World of Warcraft também. Mas esse vídeo é uma opinião, afinal, opinião gamer, sobre o mercado de MMOs e as suas tendências. E como as empresas adestram e domesticam a sua clientela. Vocês vão entender, tá? Então vamos começar. Primeiramente, no início desse vídeo, eu quero contar uma história que tem a ver com tudo que eu vou falar, tá? No Zen budismo, olha só, diferente, né? Os monges zen budistas, lá no tibetanos, eles fazem mandalas de areia, jogando areia colorida, vários monges, que ficam belíssimas. Mandala é um desenho, é um círculo com desenhos geométricos, simbólicos, que tem representações espirituais. E aí eles fazem esse desenho com areia e ficam dias, horas jogando aquela areia. Até no filme O Pequeno Buda, mostra, durante todo o filme, os monges jogando aquela areia colorida e fazendo aquela mandala belíssima. Lá pro final no filme Pequeno Buda, a mandala tá pronta, mostra a mandala pronta. Tem até uma cena no Pequeno Buda que eles vão olhar lá como é que a mandala tá ficando, uma coisa belíssima. Vão assistindo que tem a ver com tudo que eu vou falar. Depois, quando termina o filme Pequeno Buda, no final dos créditos, passa todos os créditos, abre a cena, a mandala pronta, belíssima, que levou dias para ser feita por vários monges. Aí vem um monge com uma mão só, faz assim, desfaz a mandala, destrói a mandala inteira. Aí você fica, caraca, né? Um negócio que levou dias, com puta trabalho. O que os monges zen budistas estão tentando ensinar nisso? Uma é a questão do desapego, que eu não vou entrar. Mas uma coisa que tem a ver com esse vídeo eles ensinam que o que vale é a jornada. É o ato ali de estar fazendo a mandala, e não a mandala em si. Que as pessoas se apegam muito ao final e esquecem a jornada. É a mandala que eles estão fazendo ali, é aquele momento sagrado de fazer a mandala, que é a jornada. O que vale é a jornada. Bom, vocês entenderam. O que isso tem a ver? Tem a ver com os MMOs. Tem a ver com os MMOs. Eu estou escutando comentários nesses dois vídeos que eu fiz ontem, falando assim, não, porque as produtoras estão certas em facilitar o leveling, porque o leveling deve ser apenas uma introdução, o que vale mesmo é o endgame. Será? Será que você não está dizendo isso e pensa dessa forma porque foi adestrado, domesticado pelas empresas que querem que você acredite nisso para poder vender a última expansão do jogo? World of Warcraft tá assim. O objetivo, o foco deles é vender a última expansão. Então eles fazem acreditar que o que vale é o endgame. Só. E foda-se a jornada. A jornada do herói. Dane-se. Hoje eu tô mais filosófico. Ontem eu tava mais puto. Eu raspei a cabeça, fiquei mais monge, né? Então hoje eu tô mais filosófico. Então, ou é que as produtoras querem que você acredite nisso? Eu acho que é mais essa questão. Porque eles querem vender a última expansão e te fazem acreditar que a jornada não vale, que o que vale é um endgame. Esquece, que não disse no vídeo ontem, esquece todo o bolo, você só come a cereja do bolo. E não aproveita todo o bolo. Eu acho que é por aí. Entendeu? Eu vou falar mais sobre isso. Outra coisa que eu escutei, e eu vou desenvolver esse assunto. Outra coisa que eu escutei é o seguinte:
O pessoal falando, não, porque as produtoras estão certas em fazer isso, em facilitar os jogos, o leveling, não sei o quê, porque hoje em dia o pessoal trabalha, tem família, estuda, não tem tempo, blá, 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 blá. Entendeu? Dá aquelas desculpas de quem já foi adestrado pela essa indústria. Entendeu? E aí você não tem mais tempo, tem que facilitar o jogo. Desculpa! Desculpe, mas é verdade, entendeu? Por que eu falo que é desculpa? Tá? Não fica puto comigo falando isso não. Quem ainda tá com essa visão, presta atenção, quem ainda tá com essa visão e não tá conseguindo enxergar mais amplamente, entendeu? Presta atenção no que eu vou falar. Eu vou dar um exemplo. Essa história que os MMO se modernizaram por causa do estilo de vida atual e que antigamente o pessoal tinha mais tempo para jogar, por isso MMOs eram mais difíceis? Não. Tá? Os MMOs se modernizaram porque as empresas acreditaram, não é porque é um melhor caminho, não é por causa do estilo de vida das pessoas. Quem pensa isso está se iludindo. A verdade é money talk, dinheiro fala sempre. Então, que nem eu disse antes, sacrifica a jornada para se vender a última expansão. Nesse caso, os jogos se modernizaram, não é por causa do estilo de vida das pessoas. É porque os produtores acreditaram que para atrair a nova geração de jogadores videogame, que gostam de jogos facilitados casuais, os MMOs tinham que ser feitos dessa forma também. Não é por causa do estilo de vida das pessoas. É pela ganância das empresas em querer cada vez mais jogadores, e para atrair os jogadores de videogame casuais, que gostam de facilidade, eles adaptaram seus jogos a isso. É a verdade nua e crua, doa quem doer. Então essa história de que estilo de vida é papinho. E isso eu provei quando eu estava com uma guilda com 1.500 pessoas no ArcheAge, que é um MMO que ele lembra os MMOs antigos pelo farm, pela progressão, pela dificuldade, pelo desafio, que traz uma conquista quando esse desafio é vencido, que traz um sentimento de satisfação, e essa conquista precisa-se de interação social, grupo, guilda, equipe, e aí quando é conquistado traz esse sentimento de satisfação que traz a diversão. Porque o ArcheAge ele teve esse feeling old school, ele traz tudo isso. E o melhor, eu vi a nova geração jogando na minha guilda, 1.500 pessoas. Eu vi muito garoto novo da nova geração enfrentando o MMO hardcore como o ArcheAge e adorando. Adorando ter que farmar, adorando ter que conquistar, adorando ter que ter interação social para conquistar as coisas, adorando as rixas de guilda, entendeu? Curtindo as brigas entre guilda, jogadores, a rivalidade, sacou? Curtindo. E detalhe, a ArcheAge tinha um equilíbrio muito legal, você não precisava ficar o dia inteiro jogando. Eu vi muito pai de família, tinha muito policial na minha guilda, o meu irmão era um deles. Pai de família que trabalhava a tempo integral, só tinha um tempo para jogar de noite, conquistando as coisas dentro do jogo. Então não precisa se ficar o dia inteiro jogando, quando o MMO é bem feito, para se conquistar as coisas no MMO hardcore. Tem um certo equilíbrio. As empresas às vezes exageram nisso, fazem que você perca muito tempo, porque, aí vai outra verdade nua e crua, porque quanto mais tempo artificialmente elas estenderem a necessidade de se conquistar as coisas dentro de um MMO, e esse tempo para se conquistar é estendido artificialmente, menos conteúdo elas precisam gerar, porque você leva mais tempo artificialmente para conquistar as coisas. E aí menos conteúdo elas precisam fazer, menos dinheiro elas precisam investir, menos trabalho, menos tempo para se criar. Elas barateiam a produção, estendendo o jogo artificialmente. Quando o jogo... É verdade. Quando o jogo não é estendido artificialmente, quando tem um bom equilíbrio, você consegue fazer um MMO hardcore, nos moldes old school,
com conquista, com dificuldade, com aquele sentimento de satisfação, com necessidade de interação social e com diversão. O que se perdeu totalmente no World of Warcraft, principalmente no leveling. Não na arena, na raid normal e mítica, que você precisa de interação de grupo, interação social, é hardcore, é desafiante, é tudo isso que eu estou falando. No World of Warcraft, mas só no endgame, só na cereja. O resto todo foi sacrificado para atrair, não por causa do estilo de vida das pessoas, para atrair aquele público casual videogame e para se vender a última expansão. A verdade é essa. E muitos MMOs seguiram esse caminho. Várias pessoas nos comentários dos 2 vídeos que eu postei ontem comentaram que várias MMOs infelizmente seguiram esse caminho. E tá todo mundo, se fudendo e perdendo o jogador. Porque essas empresas entraram nessa vibe errada, que MMO tinha que ser desse jeito para atrair a nova geração, e os MMOs perderam a sua essência. Essa é, para mim, a maior crise do gênero de MMOs. Os MMOs perderam a sua essência porque as empresas acharam que tinham que adaptar para essa geração e mudaram totalmente a essência de um bom e velho MMO. Mas ArcheAge trouxe essa boa essência, essa verdadeira essência dos MMOs old school hardcore, de uma maneira equilibrada, e provou que a nova geração gosta. Eu vi isso na minha guilda com 1.500 pessoas. Eu vi que a nova geração curte. Então dizer que a nova geração vai gostar é erro das produtoras acharem isso. E eu vi muito pai de família responsável, com filhos e etc. Ai que delícia, né? Pai de família, ai que delícia. Responsável com filhos e tal, que só tem um certo tempo para jogar, conseguindo conquistar as coisas no ArcheAge, se divertindo e jogando um bom MMO nos velhos moldes old school. Então essa história que a galera não tem mais tempo é balela. Vocês, desculpem eu falar, que acreditam que o endgame é só o que vale, que o pessoal não tem mais tempo para jogar um MMO, que MMO você precisa ficar o dia inteiro jogando, não precisa. Vocês foram adestrados. Vocês foram manipulados por essas empresas, domesticados por essas empresas a acreditarem nisso. Abram a visão de vocês. Vejam além. Quem fica jogando um MMO só, quem fica bitolado num MMO só, eu jogo vários, eu vejo várias opções, eu vejo várias visões de MMOs, vários estilos de jogadores, a minha experiência é em vários MMOs com vários tipos de jogador. Quem fica jogando um MMO só, acha que entende do gênero, eu lamento. Então eu aconselho vocês a experimentarem vários, a terem a experiência de vários MMOs, para poder ter uma visão um pouco melhor do mercado de MMOs, do gênero do jogo, para poder ter uma opinião mais sólida. Porque quem joga somente um MMO e fica bitolado fanboy naquele MMO, não pode ter uma opinião sólida sobre o gênero. Óbvio. Claro. Então, eu aconselho, porque além de divertido, vocês vão jogar vários MMOs, vocês vão se divertir à beça, vocês vão ampliar sua visão sobre esse gênero de jogo. Uma coisa importante a se falar é que o cara comentou no vídeo, nos comentários dos 2 vídeos que eu postei ontem. Não, que nem eu já disse, o que vale um endgame, tá certo facilitar o leveling, tá certo o leveling ser só uma introdução para o endgame. Esse cara tá adestrado, esse cara tá domesticado aí pelas empresas que querem que ele acredite nisso, para elas terem mais ganho monetário, que nem eu já expliquei. Mas o que eu respondi para ele? Eu respondi uma coisa falando assim, olha, o que vale... Eu até ia pegar o que eu respondi, mas eu vou falar aqui. Ver se eu lembrar. Não, isso é o que as empresas querem que você acredite. O que vale é a jornada, é a experiência. Quando um MMO é feito com progressão, tá? Eu vou dar uma sugestão sobre o World of Warcraft, que nos 2 vídeos de ontem eu critiquei fortemente, mas eu tenho solução. Não adianta só criticar, sempre falo isso, a gente tem que dar solução, né? Eu vou dar minha solução. Mas enfim, vamos lá. Eu respondi pro cara, o que vale é a jornada. Quando o MMO tem essa progressão, você experimenta um mundo virtual.
Você cresce naquele mundo, cada conquista soma a você como jogador. Não só em experiência, mas em diversão também. Porque o que desafiante é diversão. A facilidade é banal. Juntar bolinho de mob e matar com um dedo só é banal, não é divertido. O desafio, quando o leveling é desafiante, é divertido. É por isso que o leveling tá tão chato nos MMOs, ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer porque ficou banal, ficou chato. E o pessoal ainda bate palma, acha que as empresas estão certas nisso. Não estão, desculpem. Vocês são adestrados. Falo mesmo na lata. Então, quando você tem esse desafio no leveling, quando ele é divertido porque é desafiante, você tem aquele sentimento de conquista, você vivencia uma experiência de um mundo virtual. Você se torna um herói naquele mundo. Você cria uma ligação com o seu personagem que só quem jogou MMO dessa forma que eu estou descrevendo entende do que eu estou falando. Você cria uma ligação com aquele personagem. Um carinho especial, uma ligação, uma empatia com aquele personagem. Que você está conquistando aquele mundo, que você está descobrindo aquele mundo, que você está se tornando um herói daquele mundo. Essa jornada, essa experiência é épica. Que somente quem vivenciou essa experiência de evoluir como um herói dentro de um MMO, bem feito e não banalizado para a nova geração, sabe o quanto é épico a ligação que você cria com aquele personagem, conhecendo um novo mundo, vivenciando um mundo virtual, uma nova história, uma nova realidade. Você cria aquela empatia, aquele mundo virtual vira a sua segunda realidade. Quando exagerado o vício, você quer até que aquele mundo se torne a sua primeira realidade. A verdade é essa. Antigamente, quando eu era muito viciado em World of Warcraft, que ele era assim, como eu estou descrevendo, eu queria que ele fosse a minha primeira realidade, tão viciado que eu estava. Mas isso é outra história. Entendeu? Já é vício demais. Mas aquele jogo se torna a sua segunda realidade. Você sente necessidade de estar ali, de vivenciar aquele mundo virtual. E não a obrigação de ter que logar por meios artificiais, você não perder alguma coisa, porque os desenvolvedores ficam colocando mecânicas artificiais para te prender dentro do jogo, não porque é divertido, e sim por obrigação, para você não perder algo dentro do jogo, um prêmio dentro do jogo. É o burro correndo atrás da cenoura que eu falo tanto aqui no meu canal. Não. Quando você vivencia essa jornada, quando você quer aquela segunda realidade, você loga por diversão, por querer vivenciar aquilo. E isso se perdeu. Se perdeu porque os MMOs foram banalizados. Foram banalizados. Tá dando 18 minutos de vídeo, mas eu vou falar a minha solução. Então, isso para mim foi o grande problema do World of Warcraft que eu falei nos outros dois vídeos. Mas eu vou dar a solução agora, tá? Ele foi banalizado pela essa facilidade. Você joga por obrigação e não por diversão. Eles querem que você acredite que somente o endgame é o que vale. E não é verdade. Ou que a galera não tem tempo para jogar. Não é verdade quando o MMO é bem feito, Arcade provou isso. Então qual é a solução? Imagina, tá? Imagina se o World of Warcraft não tivesse perdido a sua progressão. Se ele continuasse essa experiência épica, desafiante, de você se tornar um herói de Azeroth, porque ele originalmente foi projetado para você se tornar um herói de Azeroth, um herói do mundo de Warcraft, da história de Warcraft, de World of Warcraft. Se ele não tivesse perdido isso, e ele estando agora totalmente em português para você curtir a história, e você fizesse essa jornada épica dentro do World of Warcraft, desafiante, que traria diversão, necessidade de interação social, papapá. Eu falei bastante isso nos dois vídeos de ontem, vejam. Tá? Vou colocar o link na descrição do vídeo. Imagina se o World of Warcraft tivesse assim. Você chegaria no final do clássico, depois que você fizesse a progressão das dungeons, da raid não. A raid seria exagero. Olha só que solução legal. Aí a Blizzard te venderia a expansão Burning Crusade. E aí você poderia continuar sua progressão na Burning Crusade. Porém, as raids do clássico,
você poderia fazer com seus amigos normalizado. Burning Crusade vai até o nível 70, vai do nível 60 ao 70. Digamos que você estivesse no nível 68. Quando você entrasse numa raid clássica, seria mais ou menos o Time Walker que a Blizzard está tentando fazer agora. Você era normalizado a nível 60, faria aquelas raids clássicas e ganharia prêmios que nem o Time Walker, de gear que poderia ou do mid-level máximo ou melhor. Eu acharia que o prêmio deveria ser uma gear tipo herança. Você conquistaria o Tier 1 no clássico, Tier 2 e o Tier 3, que evoluiriam que nem itens de herança com você. Olha que legal. A galera toda ia querer fazer aquelas raids para conquistar o Tier 1, Tier 2, Tier 3. O jogador poderia continuar evoluindo nas outras expansões, mas aquele jogador que conquistou um Tier 1, um Tier 2, um Tier 3, normalizado como item de herança, ia ter um status. Porra, o cara conquistou e tal. Entendeu? Aí o cara evoluiria no Burning Crusade. Viveria aquela história do Burning Crusade, aquela jornada épica, faria a progressão das dungeons, que Burning Crusade é um pouco mais difícil, consequentemente divertido. Aí, terminou a progressão da dungeon Burning Crusade, ele compraria a expansão Wrath of the Lich King. Porém, ele poderia voltar nas dungeons de Burning Crusade normalizado, para conquistar os outros tiers. E assim, progressivamente a cada expansão. Nesse esquema, além do WoW não perder a progressão, não perder a jornada do herói épica, não perder a diversão, não banalizar o jogo, não desperdiçaria todo o conteúdo que é desperdiçado, porque hoje a Blizzard, para vender a cereja, joga o bolo todo fora. Não desperdiçaria todo o conteúdo do WoW, que seria aproveitado até as antigas raids. E, além de não desperdiçar, a Blizzard poderia vender todas as expansões. Ia ganhar muito mais dinheiro do que banalizando o jogo só para vender a última. E a galera, eu garanto que a galera ia gostar disso que eu estou falando. Eu garanto que a galera ia comprar. Eu garanto que o pessoal não ia reclamar de ter que comprar todas as expansões, se ela aproveitasse o conteúdo de cada expansão que comprasse. Porque nesse esquema, um herói que chegasse ao nível 100 em The Warlords of Draenor, o status do cara, puta que pariu, o cara chegou no nível 100, caralho, o cara já tá em Warlords of Draenor, puta, eu quero um dia chegar lá, eu vou jogar isso aqui. O World of Warcraft seria o MMO com a jornada mais épica de todos os tempos. O World of Warcraft seria o melhor MMO de todos os tempos, e não um dos melhores. Ele ganharia jogadores e não estaria perdendo jogadores. Entendeu? Mas não. Vamos vender só a última cereja do bolo e jogar o bolo fora. Entenderam isso? É a minha opinião. Na minha opinião, essa questão de endgame é balela. É ilusão para vender a última expansão que as produtoras adestraram vocês a acreditarem. Não acreditem nisso. O que vale é a jornada, o que vale é a diversão, o que vale é a experiência. E aí, se tiver no final um bom endgame, que o nome mesmo já diz, endgame. Se no final de toda essa jornada épica você tiver um endgame, bom, maravilha. Mas a verdade é que hoje o endgame é o game. O endgame se tornou o game, a galera acha isso certo. O próprio nome diz endgame. Endgame. Mas não, se tornou o game, tem alguma coisa errada aí. Ou será que vocês não perceberam? Que o próprio nome está dando a dica que tem uma coisa errada aí. Entendeu? É a minha opinião, tá? Eu gostaria muito de viver essas jornadas épicas. O ArcheAge ensinou isso, que um velho bom MMO de moldes old school desafiante tem lugar nessa geração atual, sim. E o World of Warcraft, se fizesse isso que eu estou falando, de manter-se a progressão, normalizando as raids e vendendo cada expansão, ia vender pra caramba, ia ter jogador pra cacete, ia ser o MMO mais épico de todos os tempos.
Infelizmente, os investidores obrigaram a Blizzard a acreditar que somente o jogo casual free-to-play dá dinheiro e vamos banalizar o World of Warcraft para a geração videogame. Lamento, tá perdendo o jogador e tá indo pelo jeito que tá, e todo MMO que acreditou nisso e foi por esse mesmo caminho tá se fudendo. A verdade é essa. Entendeu? É a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo. Foi um vídeo longo, mas é um assunto importante que eu queria tratar nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu mesmo terem assistido. Assine o canal se não for inscrito. Marcelos Gamer agradecendo e se despedindo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Valeu, galera. Fui. E vamos vivenciar essas jornadas épicas aí nos bons jogos. Divirtam-se.